Uma boa tarde a todos que nos dão a honra da assistência. Meu nome é André Molina. Hoje eu vou ser o mediador desta seleta mesa virtual que está composta no dia de hoje pelo professor Eduardo Calmon, acadêmico da nossa Academia Mato Grossense de Direito, a nossa dileta convidada externa, a doutora Renata Tirapelli, e também a nossa confreira, a professora Dinara Arruda, que vai nos brindar com a participação nos debates que seguirão. Então, é uma grande satisfação estarmos aqui em nome da Academia Mato Grossense de Direito, recebendo todos os colegas, para que possamos discutir um tema absolutamente essencial e que tem tirado o sono de muita gente e impactado sobremaneira pelos seus aspectos jurídicos, que é a respeito das licitações e, mais especificamente, da dispensa de licitação nesta fase de pandemia em que nós estamos. Todos sabem que há uma necessidade premente do Estado, basicamente do Poder Executivo, de realizar contratações de emergência, a maioria delas relacionadas à área médica de atendimento da população, e isso tem gerado uma série de entraves de ordem jurídica, não só com o Poder Judiciário, quanto também com tribunais de conta, Ministério Público. E para tratar desses temas, nós organizamos a nossa exposição, de modo que falará primeiro o professor Eduardo Calmon, terá em torno de 25 a 30 minutos para fazer a sua exposição. Na sequência, com muito prazer, nós ouviremos a doutora Renata Tirapelli a respeito do tema e, na sequência, iniciaremos, então, os debates, as dúvidas e as divergências acadêmicas, e eu funcionarei como mediador, e a professora doutora Dinara Arruda é quem fará as intervenções e as perguntas aos nossos convidados. Então, nós vamos iniciar com o professor Eduardo Calmon de Almeida César, que é juiz de direito, vinculado ao Tribunal de Justiça aqui do Estado de Mato Grosso, é doutorando e mestre em Direito pela USP Universidade de São Paulo, professor renomado, de todos conhecido, não só aqui no Estado de Mato Grosso, mas no país todo, e também é nosso confrade lá da Academia Mato Grossense de Direito. Professor Eduardo, é com grande satisfação que recebemos o senhor hoje aqui. Eu lhe passo a palavra, peço apenas que o senhor pode já ligar seu microfone, eu passo a palavra e tenha a bondade de iniciar a sua apresentação, fique à vontade, e precisando de qualquer tipo de auxílio, é só nos chamar que estaremos aqui na audiência com toda a atenção. Muito bem, é uma grande satisfação estar aqui na companhia de todos vocês, meus amigos, tá? E vocês que nos assistem aí na internet. É um tema realmente de bastante relevância, que é a licitação, dispensa de licitação em tempos de coronavírus. É importante fazer um contexto geral para que a gente entre nas questões específicas da lei 13979 de 2020. Né? Desde o dia 11 de março de 2020, a OMS ela reconheceu que o coronavírus, doença responsável, né, que se espalhou aí por diversas partes do mundo, a ponto de ser caracterizada como uma pandemia, afetou o funcionamento regular, como o doutor Molina falou, de todas as instituições públicas e privadas. Isso fez com que o governo federal, estadual, distrital, municipal adotassem medidas severas de combate à transmissão do vírus, como nós temos visto aí, inclusive se questiona a possibilidade aí de um lockdown, né, no estado de Mato Grosso, desejando que os danos causados à saúde, claro, da população e à economia do país fosse o menor possível. Nesse contexto, e aí inclui a Lei 13.979 de 2020, que dispôs exatamente sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus. Tal é a gravidade da situação que foi publicado pelo Congresso Nacional o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconheceu, claro, um pedido do presidente da República do estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020. Nesse sentido, muitas das ações do Estado para o enfrentamento da Covid-19 geraram a necessidade de contratações de bens, serviços, insumos e até obras. E aí entra a questão exatamente da legislação, né? Se prevalecesse a lei vigente de licitação hoje, a 8.666/93, essas contratações certamente não alcançariam o seu objetivo, seja porque entregariam o seu objeto com atraso, ou mesmo porque não chegariam ao bom fim, seja porque importaria uma demora excessiva.
Com isso, a Lei 13.979, de 2020, trouxe diversos dispositivos relativos a contratações públicas. No que tange à matéria de licitação e contrato, as regras da Lei 13.979, de 2020, se encaixam perfeitamente no conceito de norma geral, e por isso, de acordo com o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, se destina a todos os entes federativos. A respeito disso, meus amigos, é importante dizer que essa lei, né, sob os olhares da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é uma norma específica, e por isso, de aplicação limitada às posturas de combate à Covid-19, bem como restrita ao tempo em que durar a crise que ocasiona a necessidade do enfrentamento do vírus, seja por lei temporária, e aí diga-se a característica de toda lei temporária, que é a ultratividade. Né? Sobre a lei especificamente, essa lei foi uma das medidas mais sábias que o legislador tomou nos últimos anos. É uma lei de natureza excepcional, né? Ou seja, ela se destina à contratação tão e só de bens, serviços e insumos, sem a licitação, nos casos em que o objeto contratado tiver como finalidade o combate ao coronavírus. É essa, inclusive, a redação parecida no artigo 4º da lei. Veja-se que se trata de uma hipótese de contratação direta, temporária e destinada a uma política de saúde pública específica, qual seja, o enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. Então, vejam só, passando todo esse contexto de combate à transmissão do vírus, ela não pode mais ser aplicada. Por isso que se diz que é uma lei temporária e que, por esta razão, tem a natureza de ultratividade. Para a incidência das hipóteses previstas na Lei 13.979, que é a incidência das hipóteses de dispensa de licitação por esta causa, é preciso preencher 4 requisitos. 4 requisitos que necessariamente devem ser observados de maneira cumulativa para que o gestor administrativo assim possa se valer da legislação. O primeiro requisito é o requisito óbvio, é o requisito temporal, ou seja, o período de vigência está atrelado enquanto durar o estado de emergência de saúde internacional. Inclusive, é o disposto no artigo 8º da legislação. Mas, afinal, qual é esse período? Acredito eu, digo a vocês, tá, que esse período ele deve coincidir com o período de calamidade pública decretada pelo governo federal, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Mas aí tem um ponto interessante. Qual é? Veja só, se nós não entendermos dessa forma, há a possibilidade de você estender a dispensa de licitação ad eterno. Por quê? Porque na medida em que não se descobre um meio eficiente de combater em caráter definitivo essa doença, você permitiria que continuasse a aplicar essa lei de maneira indefinida, né? Então é preciso que nós temos um termo ad quem, para que assim a gente possa fazer a mensuração se é necessário prorrogar ou não o estado de calamidade. Perfeito? O segundo requisito é o requisito de ordem material. Quando eu falo ordem material, eu estou tratando do objeto da contratação, ou seja, não se aplica a obras. Então, quando se fala em obras, esquece a Lei 13.979. Refere-se apenas à contratação de bens, serviços, incluídos os de engenharia e insumos, mas não obras. Vejam só, com isso, eventuais obras necessárias para o combate ao coronavírus não poderão ser contratadas pela lei. Agora, é claro, nós temos o artigo 24, inciso 4º da Lei 8.666/93, que prevê a dispensa de licitação para as hipóteses de urgência e calamidade pública. É claro que, se a contratação da obra tiver como fundamento urgência ou calamidade pública, aí você pode se valer da Lei 8.666/93, mas não da Lei 13.979. Tudo bem? Outro questionamento que muitos gestores têm feito, em que pese ser redação expressa na lei, é acerca da necessidade ou não dos bens serem novos. É possível adquirir com dispensa de licitação bens usados? A lei, no artigo 4º-A, autoriza expressamente a administração a usar a dispensa de licitação para a contratação de equipamentos usados, inclusive acessórios em uma contratação de serviço. Vejam só, meus amigos, é importante destacar,
que as ações de combate ao coronavírus devem se dar em várias vertentes, o que demanda posturas públicas que nem sempre serão de cunho sanitário. Eu lhe dou um exemplo. Imagine o seguinte, imagine que haja necessidade de se fazer uma publicidade de caráter informativo, orientativo à sociedade, né? Em regra, nós devemos licitar para contratar esse tipo de serviço, mas como está relacionado a essas demandas de cunho sanitário, pode-se valer da Lei 13.979. Tudo bem? Então, quanto aos fatos que permitem a dispensa de licitação e a contratação direta, é preciso você ter em mente o seguinte. Primeiro, é preciso que vigore a emergência de combate ao coronavírus, ou seja, o lapso temporal. Segundo, é preciso que haja uma necessidade de atendimento imediato ao enfrentamento do vírus. Não dá para esperar para um momento oportuno, porque se for para esperar um momento oportuno, que se faça então a licitação. Terceiro, há uma situação de risco em decorrência da doença, comprometendo pessoas, obras, prestações de serviço, equipamentos e outros bens públicos ou privados. E, por último, deve-se limitar a contratação do mínimo necessário para o atendimento da situação de emergência. Perfeito? Embora o artigo 4º fale que há uma presunção relativa desses elementos, eu entendo que o gestor deve tomar o cuidado para expor nos autos cada um desses requisitos. Embora a lei estabeleça que essas situações que eu acabei de narrar aqui para os senhores são situações presumíveis, perfeito? É preciso que essa presunção seja justificada. O que eu quero dizer com isso? Embora a presunção afasta a necessidade do gestor provar cada um desses elementos, isso não o isenta do dever de motivar a sua decisão de dispensa de licitação com base nesses elementos. Olha só, não é razoável você pensar que a réplica dos dispositivos que estão na lei autoriza por si só a sua aplicação. Embora a Lei 13.979 flexibiliza, desburocratiza a contratação, isso não significa que o administrador deve se esquecer, deixar de lado o princípio da motivação. É por isso que o gestor, razoavelmente, a fim de saber se a hipótese configura ou não uma dispensa de licitação, ele deve se pautar em um questionário. Eu imaginei o seguinte: que tipo de questionário o gestor deve fazer para saber se a situação dele se enquadra ou não na Lei 13.979? Vejam só, são 5 perguntinhas simples, perguntinhas que foram extraídas da lei. A primeira pergunta que o gestor deve se fazer diante de um caso prático é a seguinte: o objeto que eu quero contratar, então vamos imaginar o serviço que eu quero contratar, está inserido nesse contexto da lei? Perfeito. Segunda perguntinha, a Lei 13.979 está em vigor? Segundo, por que o bem, o insumo ou o serviço que eu desejo contratar, ele está inserido no contexto de contenção de uma crise? Porque se não tiver inserido, posso postergar para um momento futuro. Se posso postergar no momento futuro, eu posso fazer a licitação. Quarto, quais são os riscos? A falta do bem, o insumo ou o serviço que eu pretendo contratar traz risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos, bens públicos ou particulares no contexto de contenção dessa crise? E o quinto e último requisito, perguntinha aqui que o gestor deve fazer, é o seguinte: a contratação, considerado o quantitativo e o prazo do contrato, conforme o caso, está limitada a parcela necessária ao atendimento da situação de emergência? Ou seja, eu só vou contratar o mínimo necessário para atender aquela situação. Veja só, ainda que o gestor, né, não consiga responder todas essas perguntas,
Ele pode se valer da dispensa de licitação para o caso de emergência ou calamidade pública do artigo 24, inciso 4º? Isso é uma pergunta que está bastante frequente quando o administrador está analisando esses casos de dispensa de licitação em concreto. Às vezes, a situação dele não se amolda perfeitamente à hipótese de dispensa, mas ele se recorda que no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666/93, tem lá a hipótese de dispensa no caso de emergência ou calamidade pública, ou seja, ele entende, é possível a licitação dispensável, né, com base no artigo 24, inciso 4º. É importante saber aqui uma coisa, tá? Independentemente, a licitação dispensável admitida no artigo 4º da Lei 13.979 é de aplicação independente, perfeito? Ou seja, trata-se de um instituto novo e específico, caso de dispensa, cuja incidência não depende de nenhum outro requisito. Se a situação dele se inserir na hipótese de emergência ou calamidade pública, ele vai se valer sim da Lei 8.666/93, se atentando apenas que lá tem um prazo determinado de 180 dias. Perfeito? Outra questão interessante que me vem em mente aqui é a possibilidade da dispensa incidir em contratações nos quais o vínculo com a pandemia não seja de ordem direta. Comprar máscara, respirador, álcool em gel, isso está ligado diretamente à situação. Mas há outras hipóteses em que é possível você aplicar a lei quando se tratar de ordem indireta. Exemplo, trago aqui um exemplo. O isolamento social, com o isolamento social, haverá uma demanda de contratações voltadas à estruturação, por exemplo, da prestação de serviços públicos sanitários à distância. Vamos imaginar, por exemplo, a necessidade de dispensa de licitação para a contratação de uma ferramenta de educação à distância, como é o caso da telemedicina. Poderia-se dispensar a licitação para a contratação desta ferramenta tecnológica de telemedicina, ou seja, desse instrumento tecnológico, perfeitamente, embora não esteja diretamente relacionado ao combate à doença, indiretamente está. Então, por essa razão, estaria abrangido pela Lei 13.979. O terceiro requisito é de ordem formal, ou seja, com foco na doença, a Lei 13.979, ela objetivou simplificar consideravelmente o procedimento de contratação. Dessa forma, meus amigos, essa lei afastou total ou parcialmente a aplicação de alguns institutos que eram exigidos na Lei 8.666. Então, vejam só, eu vou trazer aqui algumas dispensas de desburocratização que a nova lei trouxe, justamente visando facilitar a realização desse procedimento. Então, você vê lá no artigo 4C que a lei dispensa a elaboração de estudos preliminares, quando se tratar de bens e serviços comuns. Traz ainda, no artigo 4D, o gerenciamento do risco não é exigido na fase de contratação, né? Apenas na execução do contrato. Então, simplifica o procedimento. Traz também que o projeto básico não precisa constar todas as especificações que estão no artigo 6º, inciso 9º da Lei 8.666/93. Traz também a possibilidade, excepcionalmente, do gestor dispensar, mediante justificativa, a estimativa de preço. Isso é uma questão bastante interessante, aqui eu vou abrir um parêntese. Quando se fala na dispensa da estimativa de preço, é importante mencionar que o que é estimativa de preço? É uma consulta realizada no mercado, né, de acordo com alguns parâmetros. Como assim? Que parâmetros? Por exemplo, o portal de compras do governo federal é um parâmetro. Pesquisa pública em mídia especializada é outro parâmetro. Sítios, né, sites especializados de domínio, né, que vendem o determinado produto, é outro parâmetro. Contratações similares que já ocorreram em outros entes federativos. Ou seja, esses são parâmetros utilizados que o administrador detém para aferir a estimativa de preço. A estimativa de preço, pela nova lei, que traz essa hipótese de dispensa de licitação, excepcionalmente
é relevada. Mas isso não isenta o gestor de justificar o preço escolhido, claro. Ora, ele não precisa fazer a estimativa, mas ele precisa justificar o valor encontrado. Novamente, voltamos aqui que a flexibilização da Lei 13.979 não isenta o gestor público do cumprimento dos princípios que regem a administração pública, entre eles da motivação. Perfeito? Veja-se, pessoal, que o seguinte, a administração, o que é que ela deve fazer? Ainda que de forma reduzida, ela justifica os preços contratados, justamente para que não haja sobrepreço, preços elevados e etc. Tudo bem? Em relação ao último ponto, que desses elementos formais, é acerca da dispensa da apresentação dos documentos relativos à habilitação. A habilitação, todos nós sabemos, que é uma etapa do procedimento licitatório, pelo qual o licitante ele traz para a administração todos os documentos que comprovam a sua condição jurídica, econômica, fiscal, jurídica, econômica, fiscal, cumprimento do artigo 7º, inciso 33, regularidade da Seguridade Social, e uma vez demonstrada todas essas condições, ele é considerado habilitado para a etapa subsequente. Muito bem. A lei de licitações, ela dispensou os elementos da habilitação, ou seja, não há necessidade do licitante demonstrar que preenche os requisitos para a habilitação. É importante dizer o seguinte, essa dispensa apenas vai recair na hipótese de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, o que nos faz presumir que nos demais casos esses documentos devem ser exigidos. Tá? Então, o gestor ele deve tomar cuidado de modo que essa dispensa dos requisitos para a habilitação não é uma dispensa ampla, perfeito? Não é uma dispensa de modo a abranger todas as hipóteses, mas apenas quando houver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço público. Isso, de fato, é uma inovação legislativa, tá certo? Porque permite o afastamento excepcional, mediante justificativa, da apresentação dessa documentação. Claro que não dispensa a prova de regularidade da Seguridade Social e o cumprimento do artigo 7º, inciso 33, que são aquelas questões relativas a trabalhos de pessoas menores de 18 anos, em horário noturno, condições insalubres, enfim, essas hipóteses, né, dentro do capítulo dos direitos sociais. Tá? Muito bem. Uma dúvida que eu tenho percebido nesse contexto é o seguinte, em relação ao fornecimento de bens de pronta entrega, né, é possível dispensar a questão da regularidade da Seguridade Social e o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, nas hipóteses de pronta entrega, só para se entender, o que é o fornecimento de bens à pronta entrega? Fornecimento de bens à pronta entrega são aqueles que estão descritos no artigo 32, parágrafo 1º da Lei Geral de Licitações, ou seja, a Lei 8.666/93, né? São aquelas situações em que o fornecedor ele tem o bem imediatamente, que por essa razão, no momento em que ele faz a entrega do bem, a administração recebe provisoriamente, constatado que o bem preenche as especificações técnicas, recebe de maneira definitivamente e efetua o pagamento. A lei geral já dispensava a habilitação nessas situações. Mas e aí? E a lei 13.979? Abrange ou não abrange? Embora a lei 13.979 não tenha falado nada a respeito, é de se entender que também deve abranger a dispensa da regularidade. Por quê? Porque não há risco para a administração pública. Na medida em que ele recebeu o produto, na medida em que ele aferiu se o produto atende às especificações técnicas, não há razões para impedir o pagamento por não cumprir os requisitos até então exigidos pela lei. Se a lei de licitação
a 8.666/93, que é uma lei que estabelece um procedimento licitatório alongado, dispensa para o caso dos fornecimentos de pronta entrega. Por que uma lei que veio simplificar e desburocratizar também assim não poderia fazer? Então, não vejo nenhum problema de você aplicar supletivamente a Lei 8.666/93 para também deixar de exigir esse requisito. E o quarto e último elemento, professor Molina, se eu estiver extrapolando o tempo aí, por gentileza, fique absolutamente à vontade. O quarto elemento da lei, para que assim possa se amoldar à situação de dispensa, é um requisito de ordem procedimental, ou seja, é a justificativa da dispensa de licitação pela lei. Vejam só, é claro que no aspecto procedimental, você deve recorrer à Lei 8.666/93 nas contratações por dispensa de licitação, destinadas, no caso, ao enfrentamento do coronavírus, apenas naquilo que não conflite, expresso ou implicitamente, com o procedimento previsto na Lei 13.979. Por que isso? Pelo seguinte, se você pegar o artigo 26 da Lei 8.666, esse é o artigo responsável, tá, nas hipóteses de declaração de inegibilidade ou de dispensa de licitação. Este é o artigo responsável pelo dever que o administrador tem de justificar as hipóteses de dispensa de licitação. Pelo artigo 26, o administrador ele deve preencher uma série de requisitos para conseguir que o seu procedimento licitatório seja dispensado e assim ele possa efetuar a contratação direta. A título de exemplo, eu vou bem rapidamente colocar aqui quais são os requisitos de acordo com o artigo 26 da Lei Geral de Licitações. No caso aqui, ele precisaria decidir, justificando, e encaminhar para que a autoridade superior ratificasse. Além disso, ele também deve publicar o ato de dispensa no órgão da imprensa oficial. Além disso, ele deve caracterizar a situação emergencial, calamitosa ou de grave ou iminente risco à segurança pública que justifica a dispensa, e a razão da escolha do fornecedor, e a justificativa do preço contratado, e, por fim, o documento de aprovação dos projetos de pesquisa, às quais os bens deverão ser alocados. Em uma comparação com a Lei 13.979, eu posso afirmar aqui para vocês que alguma dessas fases do artigo 26 ou são completamente desarrazoáveis ou já, de fato, estão abrangidas pelas hipóteses de enfrentamento da crise do coronavírus, de acordo com a Lei 13.979. Veja só, eu vou falar apenas de alguns aqui. Com relação à publicidade, tá? A Lei 13.979 de 2020 não pretendeu jamais substituir a publicidade na imprensa oficial pela simples publicidade no site eletrônico do órgão. Mas, na verdade, o que essa lei quis foi impor uma hiperpublicização do ato, das contratações destinadas ao combate do coronavírus. Então, nesse caso, a publicidade, né, ficaria por conta do valor da contratação, dispensando a publicidade na imprensa oficial, quando, por exemplo, não superasse os limites, né, do inciso 1º e inciso 2º da Lei 8.666, na linha do que consta, né, as orientações já expedidas. Então, vejam só, quando dispensa, na verdade, a publicidade, ela quer trazer a necessidade de que a publicação ocorra tanto no site eletrônico como no diário oficial eletrônico, ou no canal, ou no átrio do prédio da prefeitura, enfim, da forma como a publicidade efetivamente ocorre nos atos praticados no seio dos entes federativos. Quando se fala da contratação exclusiva, né, a contratação de fornecedor exclusivo de bens, serviços, insumos, de empresas que estejam com inidoneidade declarada. Por quê? Vejam só,
Há casos em que uma determinada empresa ela é sancionada, tá, por um comportamento incompatível. Então, a administração ela instaura um processo administrativo, né, assegura o devido contraditório e, ao final, devido processo legal, e, ao final, lhe aplica uma das sanções do artigo 87 da Lei Geral. Entre essas sanções, está prevista a declaração de inidoneidade de licitar e contratar. Caso essa empresa que foi penalizada com a declaração de inidoneidade de licitar e contratar com o poder público, tiver enquadrada na característica de fornecedora exclusiva de um bem, um serviço ou insumo, que esteja relacionado com o combate ao coronavírus, a lei excepcionalmente dispensou a realização da licitação e permitiu, inclusive, que o poder público pudesse contratar com essa empresa. A lei fala dispensa, mas quando se fala em fornecedor exclusivo, é claro que foi uma impropriedade legislativa, porque fornecedor exclusivo é caso típico de inexigibilidade de licitação. Então, vejam, a lei autoriza a contratação de fornecedores exclusivos de bens e serviços, mesmo que tal empresa ela esteja penada com essa sanção de declaração de inidoneidade, né? É uma situação absolutamente permissiva, né? Porque essa empresa ela já foi penalizada por ter adotado um comportamento incompatível, né, com causas ligadas a licitações de contratos, e ainda assim, por ser caracterizada como exclusiva, ainda assim, a lei abre essa exceção e permite que o administrador assim faça. Perfeito? Enfim, essas são algumas ponderações que eu trouxe da Lei 13.979. Eu agradeço imensamente a atenção de todos e me coloco aqui à disposição para responder os questionamentos que, porventura, surgirem. Muito obrigado, doutor André, o senhor está com a palavra. Professor Eduardo Calmon, nós que agradecemos aí a vossa contribuição, cumpriu rigorosamente, né, o tempo que havia prometido, chegamos agora próximo de 30 minutos, o que nos deu aí um excelente panorama geral, né, a respeito da nova lei de licitações e dos requisitos, né? Inclusive, já adianto para o senhor que nós já recebemos várias perguntas aqui pelo chat. O nosso chat lá do YouTube está bem movimentado, vários alunos acompanhando, colegas nossos. Já temos aqui algumas perguntas para fazer ao final. Mas antes disso, né, seguindo o nosso cronograma, nós vamos passar a palavra agora para a professora Renata Souza Carvalho Tirapelli, que é assessora especial da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é pós-graduada em Direito Administrativo e Constitucional pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, grande especialista no tema das licitações, que agora nos brindará com as suas observações a respeito desse tema tão palpitante. Doutora Renata, em nome da Academia Mato Grossense de Direito, eu agradeço a disponibilidade da senhora em aceitar o nosso convite, ser aqui a nossa expositora externa, uma dileta convidada. A palavra da senhora e tenha a bondade de nos brindar aí com sua exposição. Obrigada, doutor André. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao doutor Eduardo Calmon, um colega de trabalho que eu pude conhecer aqui no tribunal, que me fez o convite, de quem eu tenho muita estima. Agradeço também ao doutor André, com quem eu também já trabalhei na época da advocacia, fiz várias audiências e também foi meu professor na Amatra, lá no TRT. E agradeço a doutora Dinara por participar e possibilitar que a gente possa dividir, né, um pouco do que a gente aprendeu e aprender também com todos os palestrantes aqui. Né? Boa noite a todos. Bom, agora o doutor Eduardo Calmon já falou, né? É difícil até superar, porque ele é bastante, né, argumentativo. E eu vou tentar ser um pouco complementar o que ele já falou da Lei 13.939 e vou esclarecer algumas coisas da MP, né, que foi criada e que justamente também ampliou, inclusive, até um pouco mais as benesses, né, dessa Lei 13.939.
Bom, como o doutor Eduardo já falou, além de todas essas facilidades que a lei trouxe, que visam justamente desburocratizar as aquisições, né, do que é necessário para o combate ao coronavírus, nós ainda tivemos algumas outras inovações de bastante valia, né? Então, entre elas, nós tivemos a redução dos prazos licitatórios pela metade, né? Então, hoje, se você for fazer a licitação, você consegue que ela seja um pouco mais séria, porque você reduz os prazos pela metade. Você teve uma alteração bastante importante, que é a questão de você poder aumentar o quantitativo em aditivos em até 50%. Na Lei 8.666, ele prevê só 25%. Então, pela Lei 13.979, você consegue aumentar em até 50% aquilo que você já comprou, né? Aditivar. Você tem também uma novidade que você pode fazer registro de preço da dispensa. Isso aí é uma super inovação do legislador, né? Porque o que é o registro de preço? É você fazer um cadastro de reserva do fornecedor. Então, você faz uma licitação e ele fica esperando. A hora que você precisar, ele fornece. Só que, em tese, isso é feito em licitações, em pregão, em concorrência, não em dispensa. Então, essa lei ainda possibilitou que você faça o registro de preço na dispensa, justamente para possibilitar que os outros entes, né, também possam, nesse momento de urgência e de necessidade, também aderir àquela sua dispensa e comprar pela adesão, né? Bom, além disso, a gente tem outras peculiaridades, mas eu queria frisar a medida provisória 961 de 2020. Ela foi editada agora no início de maio e ela trouxe duas modificações extremamente importantes. A primeira dela é que ela aumentou o valor de contratação, das aquisições de contratações diretas, né, para 50 mil para os serviços, 50 mil para compras, né, e para 100 mil para serviços de obras e engenharias. Aí é importante frisar que, diferente da Lei 13.979, como muito bem pontuado pelo Dr. Eduardo Calmon, ela se destina única e exclusivamente, seja direto ou indiretamente, à aquisição de bens e serviços para o combate ao coronavírus. A MP 961 estendeu esse aumento para todas as contratações que sejam realizadas durante a pandemia. Então, quer dizer que você pode utilizar desse valor, né, para comprar coisas que não necessariamente sejam ligadas à pandemia. Só que tem que deixar bem claro que ela tem que ser feita no período da pandemia, no período de validade dessa normativa, né, que em tese é até o dia 31 de dezembro. Então, depois disso, você não vai poder aplicar esse valor que eles estipularam para a contratação direta, que a gente pode chamar assim. Tá? Aí, além disso, eles preveram a possibilidade do pagamento antecipado, mas muita cautela nessa hora, porque o pagamento antecipado, numa primeira vista, ele é algo ótimo para o gestor, mas ele também pode trazer um problema muito grande para o gestor, né? A gente tem visto aí algumas notícias, né, nos canais de comunicação de gestores que estavam sofrendo busca e apreensão, documentação, por quê? Porque não utilizou adequadamente o pagamento antecipado. O que é o pagamento antecipado? Em regra, a administração contrata, a empresa fornece, e depois disso você paga. Essa é a regra, né? Isso é o que está previsto. Mas, diante da escassez dos produtos para a pandemia, né, daquilo que se pretende adquirir, e pela busca que está sendo constante, muitas vezes as empresas acabam condicionando o recebimento antecipado para poder garantir e fornecer aquele material, né? A gente está vendo, por exemplo, termômetros que você não acha em lugar nenhum, então tem empresas que estão falando, olha, eu tenho, mas você precisa pagar um pouco agora para poder te entregar o termômetro, porque a disputa pelo produto está muito grande. Então, prevendo isso, essa medida provisória possibilitou o pagamento antecipado. Acontece que ele também não pode ser feito sem nenhum controle, né? Então, para que você possa realizar o pagamento antecipado, você precisa cumprir determinadas condições. Quais são essas condições? Bom, a primeira condição é que aquele produto seja extremamente necessário, né, para
o combate à pandemia, aquela aquisição seja de extrema necessidade. E, obviamente, isso tudo tem que ser muito bem justificado, como o doutor Eduardo pontuou, né? Você precisa, apesar de existir uma presunção de que, né, o gestor está usando a boa-fé, ele não pode deixar de motivar. Então, ele precisa demonstrar a existência disso. E a segunda possibilidade de você realizar o pagamento antecipado é se você tiver uma redução no preço. Então, o gestor comprova que o pagamento antecipado vai possibilitar uma redução no preço, né? E aí é possível que seja feito o pagamento antecipado. Só que ainda assim, para ser feito o pagamento antecipado, você precisa que isso esteja previsto no edital, né? E obviamente no contrato que você vai fazer, então vai ter que estar no seu projeto básico, no seu contrato, no edital. E você precisa que ele dê garantias. Então, o fornecedor, ele precisa dar garantias para você, de que vai ser feito o pagamento antecipado. Esse pagamento antecipado, ele pode ser parcial, na maioria das vezes, de acordo com a entrega. Caso o fornecedor não consiga entregar, ele é obrigado a devolver, né? Inclusive, em alguns casos, dependendo da situação, é interessante até que ele dê uma garantia com título. O gestor vai ter que sopesar muito bem, né, a importância e a necessidade do pagamento antecipado para que ele possa exercer essa possibilidade que é prevista no MP, né, e garantir a sua segurança também. Eu, particularmente, vejo com muito cuidado o pagamento antecipado, acho que é algo que tem que ser exceção, né? Não dá para ser regra, não dá para utilizar isso sempre, porque você tem que estar muito bem embasado, fundamentado, você tem que ver a idoneidade da empresa para ela poder te entregar de fato o produto, porque o fato de o legislador ter criado essas facilidades assim para diminuir a burocracia, não o isenta de uma eventual responsabilização, né? Os órgãos de controle farão a fiscalização como fazem numa licitação normal. Então, o gestor tem que ter bastante cuidado com relação à aplicação do pagamento antecipado, né? E até bastante cuidado com a própria aplicação da Lei 13.979, porque a regra, né, da aquisição dos bens e serviços é a licitação. É na licitação que você consegue ter a competitividade, que você consegue ter o menor preço, que você consegue ter uma publicidade. Então, a gente tem que usar essa Lei 13.939 e a MP, que foi criada agora, a 961, como uma exceção. Não tem condições de você fazer uma licitação, vamos optar por esse atalho, digamos assim, né? Porque ainda a regra geral é a 8666 e, como o doutor Eduardo falou, ela é, inclusive, usada subsidiariamente. Então, você vai usar o atalho, então vá com cuidado, compre o necessário, né? Se for fazer o pagamento antecipado, de fato é necessário o pagamento antecipado? Não dá para negociar com a empresa para ela entregar e você conseguir fazer o pagamento dentro dos 30 dias, que é geralmente previsto na normativa? Porque, como eu falei, muitas vezes o que acontece é que o gestor compra com a ânsia de atender a sociedade, de poder aplicar as medidas contra a pandemia, mas aí a empresa não entrega, e aí depois ele acabou ficando sem o produto e ainda tem um problema para responder junto ao TCE. Então, eu digo que a licitação ela é sempre o caminho mais seguro. Se você for pegar um atalho, então esteja muito seguro, faça as coisas com bastante justificativa, né, dê bastante publicidade, para evitar depois para o gestor prejuízos, né, futuros, prejuízos maiores do que o benefício, né? Você acaba daqui a pouco tendo mais prejuízo do que benefício. E além disso, ela ainda possibilitou que você fizesse também o regime diferenciado de contratação. Também a lei a medida provisória 961 também possibilitou o regime diferenciado para os estados e municípios, independentemente do objeto, né? Ele é uma ferramenta extremamente importante, mas ele foi bastante pouco utilizado até hoje, né? Só com relação às garantias, ao pagamento antecipado, é importante frisar que você pode pedir garantia de até 30% do valor que você vai estar
fazendo de pagamento antecipado, justamente para garantir que você não tenha um prejuízo ao erário, que a empresa contrate não forneça o serviço, não forneça o produto. Então, você pode se calcar de todas as medidas preventivas possíveis para você poder garantir o fornecimento daquilo que você está comprando, né? Bom, em linhas gerais, a 961 diz sobre isso, doutor André. Acho que é o que eu falei, o gestor público e aqueles operadores de direito que mexem com isso tem que ter muito cuidado na aplicação dessa lei, porque ela é uma exceção, né? Ela não é a regra, ela é uma lei temporal, ela é uma lei criada para o nosso novo normal, digamos assim, né? Como disse o professor Jacobi, ela é um direito provisório. E então ela tem que ter, o gestor na hora de aplicar, ela tem que ter bastante cuidado, fazer tudo com muita cautela, eu falei, sempre buscando a 8666 de 93, que é o nosso carro-chefe, né? Os demais são só ajudas que o legislador está dando para que o gestor possa conseguir, né, nesse momento de pandemia, aplicar o dinheiro público em prol da sociedade. Né? Era isso, doutora André. Doutora Renata, então, muito obrigado aí por vossa contribuição. Como bem disse, complementou as informações trazidas pelo professor Eduardo Calmon. E vamos agora iniciar a nossa fase de debates. Eu vou só alertar aos senhores que a doutora Dinara teve um problema de conexão, está procurando reiniciar e reconectar, uma questão lá de internet na localidade em que ela reside. Enquanto isso, enquanto a professora Dinara está... Eu vou passando aos senhores, que nós temos várias perguntas aqui, muitas delas bastante interessantes. Então, de forma bastante leve e até descontraída, dentro do possível, fiquem à vontade, tanto um quanto o outro, para responder e, eventualmente, complementar. A primeira contribuição que nós temos aqui é que da nossa assistência lá no YouTube, da nossa colega Juliana Giaquim, que pergunta, uma questão muito interessante, se é viável a contratação direta de médico por esta modalidade de dispensa de licitação, considerando um determinado caso concreto de ausência de interesse no provimento do cargo por meio de concurso público em razão da pandemia. Eu acredito que a nossa colega quis dizer que há um concurso em aberto, mas os médicos aprovados em razão da pandemia e dos riscos que são submetidos não quiseram tomar posse. Os médicos foram convocados, os aprovados, e não aceitaram. O que fazer o gestor público nessa situação? Ele poderia se valer deste procedimento simplificado para a contratação de médicos enquanto pessoas físicas e, complemento eu, contratação também de instituições de saúde e pessoa jurídica? O que os professores acham a respeito disso? Professor Calmon, para começar. Professor Calmon, o senhor precisa só ligar o microfone. Pronto. Muito obrigado. Agora está mais fácil, né? Vamos lá. Muito obrigado. Muito bem. Primeiro, nós precisamos fazer uma distinção, né? Quando se fala de pessoas físicas, no caso de contratação de médicos, eu acho que não nos valeríamos da Lei 13.979, mas nos valeríamos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, que permite a contratação de pessoas, tá? Contratação de pessoas por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Seria exatamente a situação de contratação temporária, submetida a um regime jurídico de direito administrativo de natureza especial. Então, nós contrataríamos os médicos por meio de contrato temporário para trabalharem durante esse período e, ao término do contrato, podendo ser prorrogado por apenas uma vez, né, o provimento deveria fazer por meio de concurso. Tá? A contratação temporária é justamente para atender essa excepcionalidade do interesse público, que é o caso típico que nós estamos vivendo hoje. O que não se pode é subjugar a regra do concurso público e estabelecer a contratação temporária como se fosse uma norma comum. Né? Então, nesse sentido, sim.
A segunda hipótese de contratação de pessoa jurídica, aí sim, sob a minha ótica, eu acho possível se aplicar a Lei 13.979, desde que preenchesse o quadro normativo que lá está disposto. Eu não sei se a nossa amiga e colega Renata conjuga a mesma opinião. Renata, o que você acha a respeito? Eu até complemento, doutor Eduardo, concordo, e complemento dizendo que se ela não quiser usar a 13.979, ela pode optar pela contratação emergencial da empresa, né? Usando a 8666, os artigos 24 e 25 ali, da contratação emergencial, porque daí ela seria pelo prazo de 180 dias, que vai dar em tese o mesmo prazo, o próximo disso, do término da calamidade da pandemia, e ela teria essas duas opções. Obviamente, a 8666 é um pouco mais rígida, um pouco mais burocrática, digamos assim, mas ela também tem essa saída. Ok, muito obrigado aos dois. Eu vejo aqui que a professora Dinara parece que está retornando. A professora Dinara nos ouve, está em condições técnicas aí de participar a partir de agora. Assim que tiver em condições, se estiver nos ouvindo, pode iniciar a vossa participação. Boa noite a todos e a todas. Uns problemas técnicos aqui, mas já resolvidos. Obrigada pela gentileza, professor Molina. Quero dar os parabéns inicialmente aos nossos convidados, ao nosso confrade Eduardo Calmon, por essa brilhante fala, a nossa convidada, doutora Renata, também, que brilhantemente nos tirou tantas dúvidas acerca desse tema tão importante e tão palpitante para nós nesses últimos tempos, que é essa questão da dispensa da licitação. Aí eu gostaria, apenas para que a gente fomentasse um pouco mais a discussão, eu sei que já foi dito de certa forma, mas eu queria que fosse enfatizado ainda mais pelo nosso confrade Eduardo Calmon e pela nossa querida doutora Renata, as questões das dificuldades para o gestor com relação a conseguir realmente as características necessárias para essa dispensa da licitação nesses tempos de coronavírus. Quais são essas dificuldades que o gestor, principalmente o gestor municipal, né? Eu sempre digo que ninguém mora na União, a gente mora no município, e os problemas vêm sendo enfrentados pelos municípios. Então, quais seriam essas dificuldades que o gestor, principalmente o gestor municipal, tem para esse enfrentamento e para que eles consigam realmente caracterizar essa dispensa de licitação? Doutor Eduardo, tenha a bondade de começar respondendo e depois, na sequência, eu passo para a doutora Renata. Vou fazer a gentileza aí, né, de passar para a minha colega Renata, para que ela faça as considerações, comece dessa vez, e aí eu faço eventual complementação, se for necessário, que eu acredito que não será. Renata, por gentileza. Obrigada, doutor. Bom, então, indo para a parte prática, né? Porque na parte teórica é tudo muito bonito e às vezes fica tudo muito fácil. Bom, eu acredito assim, colocando um pouco da experiência que eu tenho já como gestor estadual, não é gestor de um município, e eu acho que do município ainda é um pouco mais difícil, né? Você tem a dificuldade com relação aos fornecedores, que talvez você não tenha uma quantidade tão grande de fornecedores naquele município. E, na verdade, o município também é responsável por grande parcela do Sistema Único de Saúde, então, em tese, ele teria que dar esse atendimento de saúde. Então, eu acredito assim, como o doutor Eduardo frisou muito bem, ele precisa justificar essa aquisição, ela tem que estar prevista como uma aquisição ligada à pandemia, né? Se a gente for usar a 13.979, ele precisa motivar, ele precisa mostrar aquela necessidade, né? Tem que ser feita durante o prazo da pandemia, da calamidade pública, aliás, que seria até 31 de dezembro por hora. E também teria, apesar de ser dispensável em parte, ou flexibilizável, vamos dizer assim,
teria que fazer uma pesquisa de preço, pelo menos mostrando um mínimo razoável de um valor de preço, sendo que ele tem a possibilidade de adquirir o bem até com valor superior ao estimado. Ele pode fazer isso mediante justificativa, mediante demonstração de que não existe uma outra possibilidade dele adquirir, né, se ele não fizer daquele jeito. Eu acho que essas são as maiores preocupações que o gestor municipal tem que ter. E, em último caso, como eu falei, se por acaso for extremamente necessária essa aquisição e não tiver um outro meio, ele pode se valer do pagamento antecipado, que eu acho que isso deixa a aquisição um pouco mais atrativa para o fornecedor, né? Porque os fornecedores muitas vezes não têm tanto interesse em contratar com a administração pública, porque o pagamento é a posterior, né? E o pagamento antecipado permite que o fornecedor fique um pouco mais animado para contratar com a administração pública, seguindo aqueles quesitos que a MP prevê, né, doutora? Acredito que seja isso. Se o doutor Eduardo quiser complementar. Não, eu estou absolutamente satisfeito. Ok. Então, acho que a doutora Dinara conseguiu aqui estabilizar a conexão. Professora, fique à vontade para suas próximas considerações aí. Se a senhora tiver, eventualmente, uma necessidade de fazer alguma consideração, alguma divergência de ordem acadêmica com os nossos colegas, fique também à vontade, não só para as perguntas. Obrigada, caro confrade André. Seria muito temeroso eu fazer tantas considerações contrárias a esses nossos queridos expositores na data de hoje, com essas exposições tão maravilhosas que nós fomos brindados no dia de hoje. É só mais uma questãozinha aí, que eu sei que vocês também já fizeram um enfrentamento, mas que aí até para o nosso público, que eu sei que nós temos gestores nos assistindo, nós temos servidores públicos nos assistindo, alguns alunos meus da pós-graduação, inclusive em direito administrativo, me chamaram, perguntaram se seria gravado, enfim, então eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, a gente não, vocês, né, sobre o Tribunal de Contas e o papel do Tribunal de Contas com relação à dispensa de licitação, que a gente pudesse dar mais uma forçada para os nossos colegas que estão nos assistindo. Ok. Doutor Eduardo, agora, desta vez, a rodada começa com o senhor, aí depois a gente passa para a doutora Renata. Muito bem. O Tribunal de Contas tem uma função extremamente relevante, né, um órgão que, pela Constituição, é considerado auxiliar, mas de auxiliar não tem nada, né? O Tribunal de Contas é um órgão absolutamente independente e ele exerce um papel significativo na fiscalização concomitante à execução dos contratos. Não só essa fiscalização concomitante, mas também com a fiscalização prévia, no sentido de instruir, fomentar a divulgação da lei, no sentido de formar gestores acerca da aplicabilidade da nova lei, orientar os gestores acerca dessa aplicabilidade. Então, o Tribunal de Contas ele tem um papel fundamental para evitar que os recursos públicos sejam malversados, sejam utilizados de maneira inadequada. Infelizmente, nós acompanhamos alguns eventos, que não foi privilégio só do Estado de Mato Grosso, mas essa situação, infelizmente, ela ocorreu no Brasil como um todo, de situações em que os gestores acabaram comprando equipamentos que sequer foram como é que eu posso dizer, foram aferidos previamente acerca da idoneidade do aparelho, dos equipamentos, enfim, né? Seja por amadorismo, seja por má fé, enfim, seja por qualquer razão que foi a determinante. É importante que o Tribunal de Contas esteja ao lado, fiscalizando e acompanhando essas aquisições para evitar que o prejuízo depois se reverta a toda a sociedade. Então, sob esse ponto de vista, né, porque depois que o dano ocorreu, as sanções administrativas aplicadas nos processos pelo Tribunal de Contas, muitas delas se tornam inefetivas, né? Então, o prejuízo, uma vez concretizado,
não há possibilidade de retorno aos cofres públicos, e isso materializa, enfim, um prejuízo para a sociedade brasileira. Renata, minha querida, o que é que você acha sobre o tema? Bom, eu vejo o Tribunal de Contas como um aliado do gestor, né? As pessoas meio que arrepiam a cabeça quando falam em Tribunal de Contas, mas ele é um aliado do gestor, né? Ele é bem o que o senhor falou, ele dá publicidade e ele tem ferramentas excelentes que auxiliam o gestor nas tomadas de decisões, nos gastos públicos, a exemplo do radar, né? Ele tem essa ferramenta no site dele, onde a gente acha preços de aquisições de inúmeros insumos e serviços. Para a área do Covid, ele tem o radar Covid, que a gente consegue ver preço de praticamente tudo ligado a isso. E ele faz um trabalho, né, preventivo e repressivo, mas eu acho que o mais importante, inclusive, é o preventivo. Se o gestor começar a ver o tribunal como um aliado, daquele que responde a consulta, que você pode entrar em contato, tirar uma dúvida, ou até alertar quando tem alguma coisa fora do normal, como as cautelares, ou alguma coisa que talvez ela possa ser vista de uma outra ótica, né? Tudo isso está ajudando o gestor a evitar um prejuízo para o erário e até uma responsabilização administrativa e criminal do próprio gestor. Então, ele é, assim, de grande importância para monitoramento dos gastos públicos de toda a sociedade e até para a segurança do próprio gestor. Professora Dinara, gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma contribuição? Eu tenho aqui mais umas 2 ou 3 perguntas dos nossos ouvintes que, logo depois da participação da senhora, nós vamos procurar responder com brevidade. Eu estou satisfeita, viu, confrade André? As minhas indagações foram plenamente respondidas e vamos dar oportunidade para os nossos ouvintes, para que as perguntas deles possam ser respondidas. Claro, claro. Nós agradecemos a senhora, então, e vamos, então, avançar aqui para uma questão bastante interessante. Considerando a oferta e procura de muitos insumos e materiais, seria legítimo um gestor municipal do município distante pagar um preço bem acima do mercado como forma de comprar determinado produto? Imaginemos a situação dos respiradores, de todos conhecidos, que os respiradores, para falar em termos práticos, não tem para quem quer. Então, seria possível um gestor público pagar até 50% a mais do que o preço de mercado, de modo a receber na frente aquele produto, ou esta conduta já violaria diretrizes gerais da lei de licitações? O que os senhores pensam a respeito disso, sobre a possibilidade de eu pagar mais para receber primeiro? Doutor Eduardo. Eu acho que não se mostra razoável. Por quê? Porque quando você fala dessas aquisições, você está falando sobre o ponto de vista nacional. O que, por exemplo, eu devolvo com a seguinte pergunta: o que, por exemplo, autorizaria o município A pagar 50% mais caro do que o município B, sendo que, na verdade, o instrumento ele vai ser utilizado em território nacional? Haveria uma disputa interna entre os municípios e estados federativos que causaria unicamente prejuízo a quem? A própria população. Então, eu acredito que não seja razoável você adquirir, né, esses produtos com um preço super elevado a ponto de tornar excessivamente oneroso aos cofres públicos, né? Agora, se nós pensarmos em termos de uma licitação internacional em que a União está disputando com os demais países a aquisição, por exemplo, de uma vacina, eu acredito que nessa situação poderia-se até pensar em ponderar. Por quê? Porque aí o tratamento não seria unicamente para um determinado estado ou município federativo, mas para toda a coletividade brasileira. Compreendeu? Eu acho que eu me fiz claro. Eu acredito que nós podemos encontrar esse caminho do meio como uma solução mais razoável. Renata, querido, o que você acha? Justamente, doutor. Na verdade,
o fato dos produtos estarem escassos e a procura estar grande, né, que a gente está vendo aí na mídia, não justifica que o gestor adquire um produto superfaturado, né? Ele tem que ter essa responsabilidade, ele tem os meios de consulta para isso, como eu citei, o radar do TCE, as pesquisas de preço, elas servem justamente para isso. E não exime ele de eventual responsabilização, ele justificar só que, não, eu comprei mais caro porque eu queria receber primeiro. Não exime, ele tem que ter essa responsabilidade e pagar o preço razoável, dentro daquilo que é possível. Sabe-se que talvez vai haver uma elevação pela demanda e pela procura, mas ainda assim ela precisa ser uma coisa dentro dos limites, né? Não pode ser nada superfaturado, não justifica. Ok. Doutora Renata, eu já sigo com a senhora respondendo essa próxima pergunta. Quem nos dá a honra aqui da contribuição é a colega Serli Alves, que ela pergunta se, eventualmente, empresas cuja ramo de atividade não seja especializado para o fornecimento de produtos para fins de atendimento à pandemia, poderia se habilitar. Ela dá o exemplo aqui que uma empresa que vende artigos de diversão poderia se apresentar para vender respiradores, aproveitando aí essa ocasião / situação emergencial? Então, doutora André, eu acho muito temerário, acho bastante temerário, eu acho que no mínimo tem que ter no CNAE da empresa, que é aquele cadastro da junta comercial, né, e da Receita Federal, uma autorização para que ela possa vender esse tipo de material. Você tem que comprar de uma empresa que tenha expertise nisso, né, não dá para comprar de uma loja de material esportivo respirador. Até porque você não sabe nem qual é o tipo de material que você está comprando, ela não tem esse tipo de know-how em tese, já que ela não é habilitada documentalmente, juridicamente, para esse tipo de comércio. Eu acho bastante temerário e eu acredito que tenha que ser constar como objeto social da empresa, no contrato social dela, a venda daquilo que você está querendo adquirir ou do serviço que você esteja contratando, né? Eu penso que é bastante arriscado e não acredito que a lei possibilite isso, não. Ok, então eu já vi pelo aceno de cabeça que o professor Eduardo deve estar de acordo com essa resposta, então eu já faço a pergunta seguinte, e o senhor querendo também falar sobre a resposta anterior, fique à vontade. É a Cristiane Nascimento quem nos encaminha uma dúvida muito interessante. Pergunta ela, se poderia ser feito pelo gestor como forma de controle e garantia para pagamento antecipado à exigência de algum tipo de caução, a exemplo de seguro fiança, entre outras medidas. Em resumo, acho que a Cristiane quer saber se, ao fazer o pagamento antecipado, o gestor pode se resguardar exigindo algum tipo de garantia ou de caução? Qual é a vossa posição, professor Eduardo, sobre isso? Muito bom, muito boa. Como as demais perguntas também foram todas muito boas. Veja só, em relação àquela pergunta anterior, eu concordo realmente integralmente com a Renata, é uma questão, eu não quero entrar no direito empresarial, não é minha expertise, mas é inegável, né? Se assim, sob o ponto de vista do direito empresarial, se o empresário ele está explorando um objeto societário diferente do que consta na sua empresa, isso até poderia caracterizar uma gestão fraudulenta, temerária, né? Então, responsabilidade até pessoal do agente. Eu acho que o caminho é esse mesmo que a Renata colocou, né? A empresa tem que trabalhar com o seu objeto social, né? Senão, não teria razão pela qual a junta comercial estabelecer limitação de objeto social, né? Seria absolutamente amplo, enquanto que não é assim. No segundo questionamento acerca das garantias, né, a garantia é uma faculdade, né, uma faculdade que a administração tem de exigir no caso das contratações públicas, né, uma vez exigida essa garantia, o contratado, né, isso se exige-se no procedimento licitatório, o contratado, porque, olha, é bom que fique bem claro que o fato de a licitação ser dispensada, ou dispensável, ou inexigível, não significa dizer que não houve licitação. Licitação houve, e ela foi dispensada, dispensável ou inexigível, né? Então, né, essa faculdade que o administrador tem de exigir,
a garantia contratual é justamente para se resguardar dos riscos decorrentes da inadimplência do contrato. Uma vez exigida essa garantia, é o contratado, no caso o licitante, que escolhe qual das garantias deseja efetuar. Claro que o licitante escolhido uma garantia inidônea, ou seja, uma garantia que não tem condições de fazer perfil de responsabilidade no caso do inadimplemento, a administração pode recusar e solicitar uma outra, um aditivo, etc. Né? No caso da legislação, isso eu vejo como nenhum impeditivo à solicitação de uma garantia. Ok. Nós temos uma última pergunta aqui encaminhada pela Juliana Giaquim, que eu vou encaminhar para a doutora Renata e depois nós fazemos o fechamento. Doutora Renata, a Juliana quer saber como verificar, sob o caráter da urgência, a credibilidade e a eficiência dos produtos a serem adquiridos. A credibilidade, acho que o doutor Eduardo até já falou um pouco agora, né? Como verificar o know-how da empresa, mas também complementa a Juliana perguntando e a eficiência dos produtos em si a serem adquiridos. Como compatibilizar pressa, urgência em adquirir e esse resguardo em relação à credibilidade e eficiência dos produtos? Qual a sua posição? Bom, então, as leis que surgiram agora por conta da pandemia, elas são específicas, mas a 8666 está em vigência, né? E lá ela prevê os mecanismos que você tem para verificar a idoneidade da empresa, verificar a capacidade dela. Então, o fato de você utilizar 13.973 e as medidas provisórias não te isentam de pedir atestados de capacidade técnica, né, de outros órgãos e um objeto similar. Você pode pedir amostra do produto, né? Se é um produto que esteja fácil para a empresa mandar, você pode pedir uma amostra, ela pode encaminhar uma amostra, você verifica se ela está compatível com a descrição, se é aquilo que você de fato, que o gestor de fato quer comprar, né? E lá também tem previsão de outros mecanismos. Você pode pedir contratos que ela tenha feito com outros órgãos da administração pública similares, né? Eu acho que o atestado de capacidade técnica, ela já demonstra que a empresa já prestou um serviço igual. Você pode pedir o balanço e prever uma movimentação mínima do balanço. Tudo isso é para verificar a idoneidade da empresa, né? Que ela é uma empresa idônea e que ela tem condições de entregar aquele produto que você está comprando. E aí você pede a amostra, que hoje a gente consegue que seja encaminhado não tão, né, não com tanta dificuldade, antes de formalizar o contrato com a empresa, né? Eu acho que esses são os mecanismos que estão previstos na 8666. Excelente. Doutor Eduardo, alguma complementação? Não, concordo. Eu acho que é o caminho mesmo, né? A administração ela deve fazer a checagem, pedir a amostra justamente para verificar as especificações se atendem às exigências do edital, do futuro contrato, no caso de dispensa, contratação direta, verificar se atende às especificações. É uma cautela, na verdade, é um dever, sob o ponto de vista de comportamento que se espera razoável da administração, e é nesse sentido que os gestores devem se pautar, né? Sempre, né, no sentido de acautelar a administração para que não entre numa hipótese de fria ou qualquer outra situação inamistosa. Ótimo. Então, caríssimos, nós esgotamos aqui as perguntas que foram encaminhadas. Há, de fato, inúmeras manifestações aqui de apreço a todos nós, parabenização aos dois palestrantes de hoje, vários aqui colegas de trabalho, outros professores, confrades lá da nossa Academia Mato Grossense de Direito. Foi um sucesso, né? Vários colegas mandando aqui a saudação que eu retransmito aos três. Então, nós estamos caminhando agora para o nosso encerramento. Gostaríamos de falar para os nossos telespectadores que a nossa Academia Mato Grossense de Direito é uma instituição que foi instalada recentemente, tem menos de um ano de instalação, e nós estamos aproveitando agora este momento para cumprir uma das atribuições estatutárias da nossa academia, que é a difusão do conhecimento. Então, a cada 2 semanas, né, especificamente 14 dias, a cada 14 dias, sempre às segundas-feiras, nós estaremos transmitindo ao vivo
temas da mais absoluta relevância do cenário jurídico, né, de todas as áreas do conhecimento jurídico, para a sociedade mato-grossense, por que não dizer para a sociedade, a comunidade brasileira de uma forma geral. Então, eu encerro nesta nossa participação na data de hoje, agradecendo novamente a disponibilidade da doutora Renata Tirapelli, que se dispôs aqui a nos trazer um pouco de seu conhecimento, de vossa experiência. Muito obrigado, doutora Renata. Eu passo à senhora as suas considerações finais, uma saudação final, se a senhora quiser utilizar da palavra. Obrigada, doutor André. Então, eu acho que esse tema foi um tema, assim, muito bem escolhido pelo doutor Eduardo, pela Academia Mato Grossense de Direito, é um tema muito atual, né, e que preocupa muito o gestor. Então, além de tudo isso que a gente falou, acho que o que tem que estar na cabeça do gestor, em primeiro lugar, é que nós estamos trabalhando com o dinheiro público, né? Então, tudo que nos é repassado para cuidar, que é dos outros, a gente cuida com mais cuidado, né? Quando vem criança brincar, a gente cuida com mais cuidado. Patrimônio dos outros, a gente tudo cuida com mais cuidado. Então, acho que o gestor tem que ter em mente isso, e todo mundo que trabalha com dinheiro público tem que ter em mente isso, que não é o dinheiro privado, é o dinheiro público, e você tem que ter mais cuidado. Paralelamente a isso, eu espero ter contribuído aqui com todos que acompanharam, agradeço a todos, agradeço mais uma vez o convite do doutor Eduardo, doutor André, a contribuição da doutora Dinara. Fiquei muito feliz, estou extremamente honrada pelo convite e espero ter contribuído para sanar um pouquinho das dúvidas, porque licitação é um tema, assim, muito bom, é um tema apaixonante, é um tema que nunca você chega nunca você sana todas as perguntas, que sempre tem uma coisinha nova que faz a gente pensar um pouco mais. Agradeço muito para os meus colegas do Poder Judiciário que estão acompanhando, eu agradeço especialmente. E digo que a assessoria da presidência e a assessoria especial da presidência está à disposição para todo o Poder Judiciário, naquilo que a gente puder contribuir, auxiliar, né? Estamos abertos ali para receber novas sugestões, contribuições, eu acho que é sempre bem-vinda. Agradeço muito mesmo e é uma honra. Muito obrigada. Obrigado, doutora Renata. Doutor Eduardo Calmon, agora a palavra do senhor para fazer aí vossas considerações finais e também para fazer a sua saudação aí a quem nos está assistindo e dando a honra da audiência. Muito bem, eu quero agradecer aqui a nossa convidada, Renata Tirapelli. Doutora Renata, foi uma honra muito grande, né? A sua simpatia, a sua capacidade de descrever os elementos que a gente precisava. Eu tinha certeza de que iria acrescentar muito para a Academia Mato Grossense a sua participação, e por essa razão o seu nome me veio em mente, e eu estou muito feliz, muito contente, tá? E quero lhe parabenizar pela brilhante exposição esclarecedora que vocês nos premiou. Tá? Eu quero agradecer também a desembargadora Serli, do nosso querido TJMT, que está aqui nos assistindo. Desembargadora, eu vou saudar a senhora em nome de todos os outros desembargadores. É uma grande honra ter a senhora aqui, tá? Um pouco do tempo da senhora, né, sendo despendido, assistindo aqui a nossa live da nossa academia, tá? É uma grande honra, muito obrigado pela presença. Quero também agradecer todos os servidores do tribunal, quero agradecer os meus alunos, tanto da Universidade Federal quanto das universidades privadas, a participação na live, muito obrigado. Quero agradecer ao doutor André, excelente aí pela mediação e condução dos trabalhos. Tenho certeza, doutor André, que já sou seu fã, já era e continuo sendo, e lhe digo que vou precisar do seu apoio aí na conclusão dos meus trabalhos, tá certo? Quero agradecer também a nossa professora Dinara, de longa data, professora. Quantos cursos nós dividimos, nós nos encontrávamos apenas quando terminavam as aulas, era entrava outra. Professora Dinara, lhe admiro bastante, muito obrigado pela sua participação, realmente somou bastante aqui as suas perguntas, as suas considerações. E é isso, tá? Espero que todos tenham aproveitado bastante. Se porventura tiverem dúvidas, mandem, continuem mandando, na medida do possível nós vamos respondendo. E a Academia Mato Grossense de Direito está de portas abertas
para atender toda a comunidade jurídica e permitir com que a gente possa compartilhar o máximo possível o conhecimento e fazer com que a sociedade de direito, né, mato-grossense possa crescer junto. Muito obrigado, doutor André. Obrigado, professor Eduardo. Grande satisfação. Professora Dinara, a senhora tem também aí o espaço para fazer as vossas saudações finais no encerramento da nossa mesa de hoje. Muito obrigada, meu amigo, doutor André, confrade. Muito obrigada ao confrade Eduardo, a nossa convidada Renata. Realmente, nós hoje fomos brindados com estas considerações que os nossos colegas fizeram. Foi realmente maravilhoso. Nós conseguimos compreender melhor, porque nós temos urgência, né? Mas não é porque nós temos urgência que nós vamos fazer a coisa no afogadilho. E o gestor precisa saber disso. O gestor precisa saber que nós vamos fazer rápido, com pressa, com urgência, mas nós temos que lembrar que o dinheiro público vem sendo gasto. Nós temos que lembrar que a finalidade desta pressa é justamente a saúde da população brasileira como um todo. Quiçá, lembrando aí o nosso confrade Valério Mazzuoli, a população mundial, porque nós recebemos, e nós temos aqui no nosso estado, por exemplo, Cáceres, que recebe tantos bolivianos para serem atendidos aqui em nossa cidade, aqui dentro do nosso estado. Então, essa necessidade premente que nós temos hoje de atendimento, da saúde, algo tão caro, tão importante em nossa Constituição Federal, ela precisa ser feita, precisa ser realizada, mas os nossos gestores precisam lembrar que regras ainda precisam ser seguidas, né? A gente vai tentando principiologicamente modificando uma coisa, modificando outra, sopesando uma coisa mais importante, mas as regras persistem, né, doutor André, doutor Eduardo, doutora Renata, as regras persistem, elas foram flexibilizadas, mas elas não foram quebradas, né, porque eu tenho a impressão, e isso é comumente falando, que a gente ouve nas mídias sociais, não é mais nas ruas, porque nós não podemos mais ficar nas ruas, mas nós ouvimos comumente nas mídias sociais que agora tudo se pode, agora tudo se é permitido, mas não é assim, né? Nós precisamos lembrar os nossos gestores que eles podem sim fazer dispensa de licitação, se for o caso, mas as regras continuam sendo necessárias, mas as coisas ainda precisam ser vistas, as coisas ainda precisam ser colocadas nos eixos, e o Tribunal de Contas, maravilhosamente, tem essa possibilidade de fiscalização. O Tribunal de Contas está aí, e a gente precisa lembrar que não é porque dispensa a licitação que o Tribunal de Contas não vai poder meter o bedelho. Ele vai, deve e pode meter o bedelho. A gente precisa lembrar sempre disso. Então, foi muito palpitante, emocionante, envolvente. Agradeço muito, é minha primeira live, viu, meus amigos? Então, assim, eu estou emocionada, né? Tudo, na vida, tudo tem uma primeira vez, e sempre a primeira vez é muito interessante. Então, foi a minha primeira live. Fiquei muito feliz de compartilhar essa live, essa primeira live com vocês, com algo que me é caro, direito administrativo. Gosto muito do direito administrativo. No meu doutorado, passei por essas searas do direito administrativo. Então, e essa questão do direito constitucional, a saúde e a gestão pública. Então, eu agradeço aos nossos expositores, agradeço ao doutor André Molina, que brilhantemente mediou, ele nem precisava de mim, viu, André? Você brilhantemente mediou. Agradeço à Academia Mato Grossense de Direito, como disse bem o André, nós somos uma instituição jovem, mas nós estamos aqui para agregar e difundir conhecimento. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco, nos assistindo, nos questionando, nos perguntando, nos palpitando. Muito obrigada. Estaremos aqui a cada 15 dias com vocês para travar conhecimento, para discutir assuntos novos. Doutor André, boa noite a todos e muito obrigada. Doutor André, passo a palavra novamente ao senhor. Obrigado, professora Dinara. Obrigado aí pelas palavras, pelo vosso entusiasmo. É bom saber que a senhora gostou dessa primeira participação, que será convocada, né? Convocada várias outras vezes. E para que os colegas que nos assistem possam acompanhar aí o nosso calendário dos próximos encontros, nós pedimos que curtam, né, as nossas mídias sociais da Academia Mato Grossense de Direito, que curtam o nosso Instagram, curtam aqui o nosso canal do YouTube, para que vocês possam ser notificados
dos nossos próximos eventos. E já fica prometido a vocês que daqui a 2 semanas, numa segunda-feira, nós estaremos de volta com temas do maior interesse. Então, doutora Renata, doutor Eduardo, doutora Dinara, muito obrigado a vocês, ao tempo que demandaram pela gente aqui, e muito obrigado também aos amigos que nos deram a satisfação da audiência. Então, até daqui a 15 dias, com a Academia Mato Grossense de Direito, trazendo informação de qualidade para vocês.